Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Essa é a nossa aula de número 14, referente ao capítulo 12. Então, pegue o material de vocês e abram lá na página 126, tá certo? Como tema do capítulo 12 de geografia, nós temos fontes de energias renováveis. Nós já estudamos a diferença entre energia renovável e não renovável, né? Fonte de energia renovável e não renovável. Então, agora nós vamos falar um pouco mais sobre as energias renováveis aqui no capítulo 12. Você já sabe que precisamos de energia para realizar muitas atividades do dia a dia, como jogar videogame, fazer pesquisas de um trabalho escolar no computador, entre outras. Você consegue imaginar de onde vem essa energia que é consumida nas moradias, nos estabelecimentos comerciais, nas indústrias, entre outros? Neste capítulo, você vai descobrir as fontes renováveis que podem ser utilizadas para gerar energia elétrica, certo? Aqui nessa imagem, Guto precisou acender a luz do quarto para enxergar os objetos e ligar o videogame, pois já é noite. Durante o dia, ele precisa acender a luz do quarto para fazer essas atividades? Sim ou não e por quê? Não, né? Nós podemos observar aqui que no quarto dele tem uma janela. Então, se tem janela, tem como entrar a luz solar no quarto dele, não sendo necessário ele acender luz para realizar essas atividades. De onde vem a energia que permite Guto jogar videogame? E aí, de onde vem? De onde será que vem a energia que ele utiliza na casa dele? Vamos ver aqui, vamos falar um pouco sobre a energia hidrelétrica. Nós sabemos que a maioria das casas, elas utilizam a energia elétrica que vem das usinas hidrelétricas, não é verdade? Então, olha só. As hidrelétricas, elas utilizam a força das águas dos rios para gerar energia elétrica. Para produzir esse tipo de energia, é preciso construir uma barragem. Uma barragem é uma barreira, um tipo de barreira construída pelo ser humano para conter ou interromper o curso da água, né? Em um rio, de modo a represar a água, ou seja, fazer com que a água pare de correr. Então, eles vão construir essa barreira para evitar que a água do rio continue o seu percurso normal. Depois, é necessário também construir uma usina com turbinas, geradores e transformadores, que é para converter a força da água em eletricidade, não é verdade? A energia elétrica gerada pelas usinas hidrelétricas é a principal fonte de energia utilizada no Brasil, sendo empregada em moradias, em indústrias e como combustível em alguns meios de transporte, como trens, metrôs e ônibus elétricos, claro, né? Apesar do grande número de hidrelétricas em nosso território, elas não podem ser instaladas em qualquer lugar, pois o rio que vai receber essa barragem, ele precisa ter bastante volume de água durante o ano todo. Não pode ser aqueles rios que em algumas épocas do ano eles baixam o volume ou até mesmo eles ficam secos, né? Além disso, ele também deve apresentar barreiras físicas que permitam a contenção da água e estar localizado em partes mais altas do relevo, como serras, morros, chapadas, etc. E quanto mais alto, mais força o rio tem, né, para descer, para atravessar, e mais energia ele vai gerar. Vamos ver aqui como funciona uma usina hidrelétrica. Página 128, no finalzinho dela, nós temos aqui, né, um esquema. Primeiro, nós temos a barragem, né? A barragem, ela controla o fluxo da água, permitindo a formação do reservatório. Então, a barragem ela serve para interromper que a água do rio passa. Então, ela fica ali presa. Dois aqui, nós temos o sistema de captação e adução. A água que está aqui presa, represada, ela passa com grande pressão, porque a água do rio, você sabe que ela está em constante movimento. A partir do momento que ela é represada, ela vai criando força, porque ela não está podendo mais sair. Então, a partir do momento que tem um espaço, ela passa com bastante força por esse espaço. Por dentro da barragem, por meio dos canais, né? Aí, aqui o número 3, nós temos a casa de força.
A força da água faz girar as turbinas. Então, é justamente esse movimento da água passando com força aqui nessa casa que faz girar as turbinas, que elas são semelhantes a engrenagens. Aí, essa energia do movimento, que é a energia mecânica, se transforma em energia elétrica. Então, a partir desse movimento, dessas turbinas, a água passando, fazendo a turbina girar, vai convertendo a energia do movimento em energia elétrica, que é armazenada no gerador, né? E por último, nós temos aqui o 4, que são as linhas de transmissão. A energia elétrica que foi produzida é então lançada para as redes de transmissão, chegando aos locais onde será utilizada, que é a partir dos fios, né, que chegam em nossas casas. Certo? Página 129. Nós vamos conhecer agora um pouco sobre a energia produzida por meio da biomassa. O que seria biomassa? Biomassa é toda matéria orgânica, que ela seja de origem vegetal ou animal. É uma matéria de origem vegetal ou animal e que pode ser utilizada na produção de energia elétrica. Então, é de origem vegetal ou animal e que a partir dela você consiga produzir energia elétrica. Assim como na produção de energia por meio de hidrelétricas, o Brasil ele também se destaca na produção de biocombustíveis. Os biocombustíveis eles são feitos a partir da biomassa, por isso que é biocombustível, certo? Um dos tipos de biomassa que podem ser feitos por meio de vegetais. Conheça alguns deles a seguir. Nós vamos conhecer agora algumas biomassas e alguns biocombustíveis que são produzidos. Aqui nós temos a cana-de-açúcar, que ela dá origem ao etanol. O etanol é o combustível, é o biocombustível, e a cana-de-açúcar é a biomassa, ou seja, de origem vegetal, que gera combustível. A cana-de-açúcar dá origem ao etanol, que é utilizado em automóveis, máquinas agrícolas e industriais. O etanol também pode ser obtido por meio do processamento de outros vegetais, ou seja, o etanol ele não só é obtido a partir da cana-de-açúcar, não. Você consegue produzir etanol também a partir do milho, da beterraba e da batata, certo? Olha outra biomassa aqui, que é a madeira. A madeira de vários tipos de árvores pode ser transformada em lenha e carvão vegetal, que são biocombustíveis, certo? São combustíveis. Esses combustíveis, quando sofrem o processo da combustão, ou seja, quando eles são queimados, eles geram energia térmica, que pode ser usada para fins domésticos ou industriais. E mais um aqui nós temos a mamona. A mamona origina um tipo de óleo vegetal, o óleo da mamona, que é usado na fabricação do biodiesel. O biodiesel é um combustível que é utilizado principalmente em automóveis de carga, como os caminhões. A cana-de-açúcar, o dendê, a madeira, a soja e outros, e mesmo a gordura animal, também podem ser usados na produção de biodiesel. Então, o biodiesel pode ser produzido através da mamona, da cana-de-açúcar, do dendê, da madeira, da soja, entre outros. Esse combustível aqui, a lenha e o carvão vegetal, ele é originário a partir da madeira. E o etanol, ele pode ser produzido a partir da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba e da batata. Certo? Agora vocês vão dar uma pausa, vão responder as páginas 130 e 131. Essa nós vamos corrigir agora, viu? Aqui, vocês pausam o vídeo, respondem, depois volta para a correção. Vamos corrigir agora, página 130, espero que tenham feito, né, queridos? A primeira questão diz assim: no lugar onde você vive, é possível perceber o uso de biocombustíveis como fonte de produção de energia? E aí, aqui em Arapiraca, a gente consegue perceber o uso do biocombustível? Sim, né, minha gente? A gente sabe que tem veículos que usam etanol. No churrasquinho, vocês usam o carvão, churrasquinho que fazem na casinha de vocês. E também os caminhões, que eles usam o biodiesel, não é verdade? Então, a gente consegue sim ver a presença, pois há uso de etanol nos veículos de passeio, da madeira como lenha e do biodiesel em caminhões, tratores, entre outros. A segunda questão.
Observe os mapas a seguir e depois responda as perguntas. Nesse primeiro mapa aqui, nós temos a representação das usinas hidrelétricas. Então, todos esses pontinhos azuis é onde existe usina hidrelétrica e esses traçozinhos azuis também é onde tem rio, né? E aqui nesse outro mapa nós temos as usinas de biocombustível. Então, a parte rosa não possui usina de biocombustível, aqui 0. Na partezinha verde tem de 1 a 2 usinas. Na partezinha amarelinha clara, de 3 a 4. Nessa laranja, de 5 a 6. Na laranja mais escura, tem 8. E na marrom, tem 16. Só marrom a maior quantidade. Aí, de acordo com esses mapas, você deve responder a página 131, né? A continuação da segunda questão. Letra A. Observe o mapa usinas hidrelétricas. Depois anota o nome de 4 estados brasileiros que têm grande número de hidrelétricas. Se a gente observar aqui o mapa, a maior quantidade de usinas hidrelétricas está na região sul e sudeste, né? Na parte baixa, na parte sul do país. Então, sul e sudeste é onde está concentrada a maior quantidade de usinas hidrelétricas. Então, vocês escolham 4 estados e anotem, eu trouxe aqui como sugestão de resposta, né? O Rio Grande do Sul, Paraná, os 2 lá da região sul, São Paulo e Minas Gerais, ok? Sudeste, na região sudeste. Aí a letra B, segundo o mapa, é possível relacionar a localização dos rios e das hidrelétricas. A gente observando o mapa, é possível a gente localizar, fazer uma relação onde existe rio e onde existem as usinas hidrelétricas? Sim, né, minha gente? Por que isso acontece? Porque a gente já sabe que só pode ter uma usina hidrelétrica onde tenha rio. Impossível você construir uma hidrelétrica num lugar que não tenha rio, né? Porque para que as usinas hidrelétricas sejam instaladas, é necessário que haja a presença de rios na região que atendam a determinadas condições. E quais são as condições para se construir uma usina hidrelétrica? Que o rio tenha um grande volume de água durante todo o ano e que ele esteja na parte do relevo mais alto, né? Que é para ele poder ter uma pressão maior. Aí a letra C é de acordo com as usinas de biocombustível, o mapa, né? Usinas de biocombustível. Depois anota o nome de 3 estados brasileiros que têm o maior número de usinas. Se a gente tiver aqui o que tem o maior de todos é o Mato Grosso, né? Que tem 16, que é esse marrom. Mas como ele quer 3, a gente vai pegar Mato Grosso e pegar esses 2 que tá com laranja mais escuro, que é Paraná e São Paulo. Então, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Certo? Continuando a terceira questão. A usina de Itaipu é a maior usina hidrelétrica localizada no Brasil. Pesquise, eu espero que vocês tenham feito a pesquisa sobre ela e faça o que se pede. Para quais países ela distribui energia? E aí, a usina de Itaipu, quais são os países que ela faz a distribuição de energia? Brasil e Paraguai, né? Eles fazem fronteiras, então ela distribui energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Em que estado a usina está localizada? Essa localização tem relação com os países para os quais ela distribui energia? Explique. Então, a gente tem que ver que se Brasil e Paraguai ele faz fronteira e se ela está localizada aqui no Paraná, essa localização com certeza tem relação porque os países eles fazem fronteira, né? Então fica mais fácil. Sim, pois ela se localiza na fronteira do Brasil com o Paraguai. Certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos aqui para a energia eólica. Vimos até agora as hidrelétricas, agora vamos falar um pouco sobre a energia eólica. A energia eólica tem como fonte a força dos ventos, né? A gente sabe que é a partir da força dos ventos que faz movimentar essas hélices para produzir a energia elétrica necessária, que converte a energia da força dos ventos em energia elétrica.
O Brasil não é um grande produtor desse tipo de energia quando tem sua produção comparada com países como a China, Estados Unidos e a Alemanha. No entanto, o Brasil tem grande potencial eólico, pois possui um dos melhores ventos do mundo. Com os investimentos necessários, ele pode se tornar um grande produtor desse tipo de energia. Em geral, as usinas de energia eólica, elas são compostas de grandes turbinas em forma de catavento, que são chamados de aerogeradores. Dentro de cada uma delas, há um equipamento que transforma a energia do vento em energia elétrica. Então, tem sempre um convertor, né, que vai converter a energia do movimento em energia elétrica, que pode ser utilizadas em moradias, estabelecimentos comerciais ou em indústrias. No Brasil, as melhores áreas para a obtenção da energia eólica estão próximas ao litoral, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. No entanto, esse potencial ainda é pouco aproveitado nesses lugares do país. Observa aqui no mapa, toda essa área roxa aqui são áreas com maior potencial de energia eólica. E tá vendo esses pontinhos azuis? São apenas onde existem os parques eólicos. Então, nós temos um grande espaço para a construção desses parques eólicos e poucos são utilizados. Estão vendo? Então, o Brasil ele ainda não atingiu o potencial dele, não sabe do que ele é capaz, não é verdade? Na página 134 agora, nós vamos estudar mais uma fonte de energia renovável, que é a energia solar, certo? A energia solar utiliza o calor e a luz do sol, transformando-os em eletricidade. Apesar de não ser possível captar a energia solar em todos os lugares da Terra de maneira uniforme, pois isso depende, por exemplo, da estação do ano e das condições atmosféricas. Ela pode ser gerada para consumo individual. Então, as pessoas podem instalar energia solar para o consumo nas suas casas. Só que o custo é alto, né? Dessa forma, torna-se uma alternativa viável para áreas com baixo consumo, como as zonas rurais de alguns municípios e territórios de comunidades tradicionais. Ou seja, eles conseguem fazer a energia elétrica chegar nas casas onde as hidrelétricas não alcançam. Apesar de ter grande potencial para gerar eletricidade por meio da energia solar, o Brasil não se destaca na produção desse tipo de energia. Existem alguns tipos de captação de energia solar para a geração de energia. Veja dois deles a seguir. A gente vai conhecer duas formas de captar energia solar. Olha aqui, a primeira dela é a captação de energia solar para consumo em massa, ou seja, para a distribuição em grande quantidade. Nós temos aqui essa primeira imagem. Olha. Primeiro, a luz do sol e o calor são projetados na superfície da Terra. Então, a luz do sol ela já é natural, né? Ela pode ser projetada na superfície da Terra. Só que, para fazer a captação dessa luz e desse calor, eles utilizam espelhos que são colocados em lugares estratégicos. Eles são cuidadosamente posicionados para que essa luz bata nos espelhos e reflita. Então, vai refletir a radiação em direção a um único ponto. Olha. Esses espelhos vão captar e vão refletir em um ponto específico para ele ir captando esse calor e a luz do sol. Aí, terceiro, o receptor, ele capta a radiação dos espelhos. Aqui é o receptor. Quarto, o transformador converte a energia luminosa, essa energia que foi captada aqui, ele é convertida em energia elétrica, ou seja, a energia luminosa ela é convertida em energia elétrica. E, por último, a rede de distribuição recebe a energia elétrica, que foi transformada aqui, a energia luminosa foi transformada em energia elétrica, a rede de distribuição vai receber essa energia, então vai poder distribuir para diversos lugares. E outra forma é a captação de energia solar para consumo individual, onde cada pessoa coloca as suas placas na sua casa para fazer essa conversão, para converter a energia solar em energia elétrica.
Primeiro, são colocados os painéis solares sobre o telhado, né? Instala esses painéis, as placas fotovoltaicas, no telhado de cada casa. Segundo, um inversor solar converte a energia solar dos painéis em energia elétrica. Tem que ter o conversor, né, para fazer essa inversão, transformar o que era energia luminosa em energia elétrica. E por último, por meio do quadro de luz, a energia elétrica ela é distribuída para toda a casa. Certo? Aí agora, deem pausa aí, responda a página 135, que eu vou corrigir ainda hoje, viu? Aqui na videoaula. Vamos lá, espero que vocês tenham feito tenham respondido e agora farão a correção comigo. A primeira questão diz assim: de que são compostas as usinas eólicas? De que é composta? Os aerogeradores, né? As usinas eólicas, elas são geralmente compostas de grandes turbinas com formatos de catavento que contêm um mecanismo capaz de gerar eletricidade com base no movimento das pás ocasionado pelo vento. Para que a energia eólica pode ser utilizada? E aí? A energia eólica ela pode ser utilizada para quê? Ela pode ser utilizada como energia elétrica, né? A energia eólica pode ser utilizada, por exemplo, para a geração de energia elétrica, por meio da força do vento, abastecendo moradias, comércios e indústrias. Terceira questão: o que é energia solar? É a energia gerada por meio da luz e do calor do sol, não é isso? E quarta questão: observa a imagem e depois responda a pergunta. De que forma a energia solar pode contribuir com os moradores de comunidades tradicionais como as dos povos indígenas? A gente já viu que a energia solar ela vai levar energia aonde as hidrelétricas não chegam, né? Não alcançam. Então, a energia solar pode ser produzida em pequena escala. Daí sua importância para atender áreas afastadas das centrais de eletricidades comuns, como comunidades tradicionais ou até mesmo algumas áreas rurais. Certo? Agora vamos passar para a página 136 e vamos conhecer outras fontes renováveis. Até agora nós estudamos as hidrelétricas, energia eólica, energia solar e o biocombustível, né, através da biomassa. Agora nós vamos... Além da energia hidrelétrica, eólica e solar, existem outros tipos de energia que, para sua geração, não dependem de recursos fósseis nem de minérios. Vamos ver algumas delas. A primeira é a energia geotérmica. A energia geotérmica é aquela gerada por meio do calor do interior da Terra. Então, todo o calor que está no interior da Terra, esse calor faz com que gere a energia geotérmica. Geralmente, essa fonte de energia é explorada em países onde há vulcões ativos. Então, como aqui no Brasil não temos vulcões, graças a Deus, não temos como produzir energia geotérmica. Existem várias formas de aproveitamento da energia geotérmica. A mais comum é o uso das águas quentes, que se formam em áreas onde a temperatura interna do terreno é muito alta. Então, como o local, a temperatura interna é muito alta, faz com que a água de rios, de mares, fique quente. O que resulta no superaquecimento da água. O Brasil não é um grande produtor de energia geotérmica, pois não há vulcões no território brasileiro. Os maiores produtores desse tipo de energia são os Estados Unidos, as Filipinas e a Indonésia. Vamos conhecer mais uma energia, que agora é a energia maremotriz. Na mesma página, no finalzinho, página 136. A energia obtida por meio da força da água do mar é denominada energia maremotriz. Então, maremotriz é a energia que vem da força da água do mar, certo? Da água do rio é a hidrelétrica, da água do mar são as maremotrizes. Existem dois modelos de captação da energia dos mares.
Aqui é realizada em águas profundas, que depende da movimentação das correntes marítimas, que é lá nas profundezas do oceano. E aqui capta a energia das ondas, aqui que faz movimentar esses braços aqui. A única usina de energia maremotriz do Brasil utiliza a captação do movimento das ondas e se localiza no porto do Pecém, que é próximo à Fortaleza, no Ceará. A energia em renovação. Como você viu, as fontes de energia renováveis têm origem em recursos que se renovam na natureza, como a água, o vento, o calor do sol, as ondas do mar e os vegetais. Veja a seguir alguns países que se destacam no uso dessas fontes de energia. Primeira dela, a energia hidrelétrica. Quem se destaca aqui é a China, que está em primeiro lugar, o Brasil em segundo. Nós temos também a energia eólica, que tem a China em primeiro lugar também, entre os 5 melhores o Brasil não está. Temos a energia solar com a China em primeiro lugar. A energia geotérmica, que está os Estados Unidos em primeiro lugar, Filipinas e Indonésia, como nós vimos, que são os lugares que têm vulcões. E a energia de biomassa, que em primeiro lugar também está os Estados Unidos, certo? Aí agora vocês irão fazer as atividades das páginas 138 até a página 143. Respondam que essas páginas nós faremos a correção no MIT, tá certo? Então é isso, 138 até a página 143. O construindo junto, por enquanto, não precisa ser feito, certo? Façam só as atividades mesmo e qualquer dúvida anote que no nosso encontro nós tiraremos todas as dúvidas, certo? E a nossa aula de hoje acaba por aqui. Espero que tenham compreendido e tchauzinho, até o nosso próximo encontro.